Bom, pessoal, Natal é uma data lá fora extremamente comemorativa. As pessoas comemoram o Natal, né? E não é errado comemorar o Natal, apesar de uma falta de interpretação, uma falta de entendimento muito grande das pessoas. O Natal lá fora ele é comemorado. Por que o senhor diz falta de entendimento, falta de interpretação? Que tem muita gente que tira essa época para beber, para fumar. A pessoa, sabe, tira esse momento, sabe, para, enfim, para fazer festa, ir para boate, feriado e tal. E as pessoas não entendem, de fato e de verdade, o que significa o verdadeiro, vamos assim dizer, o sentido verdadeiro do Natal. E hoje eu quero dizer para você, que ao finalizar esse culto, ao finalizar essa reunião, você vai dizer assim: caramba, eu nunca tinha escutado uma pregação que nem essa. Eu nunca tinha recebido um estudo e um entendimento que nem esse. Eu vou pregar uma mensagem hoje sobre Natal, mas é totalmente diferente do que você já deve ter escutado na sua vida. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Pode botar para nós, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14 na tela. Então o Natal é isso aqui para mim e para a Bíblia Sagrada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí diz assim, ó, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora presta atenção aqui. Então a gente tem que entender primeiramente a palavra habitou, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou. A palavra habitou que você vê nesse texto aqui, de João capítulo 1, versículo 14, você também encontra em Êxodo capítulo 25, no versículo 8, se eu não me engano, é isso, né? Êxodo capítulo 25, versículo 8, onde diz assim, ó: me farão um santuário e habitarei no meio deles. O que significa isso aqui? Deus, na época que o povo de Israel tinha saído do Egito, e eles estavam vivendo no deserto, e eles estavam indo, o caminho deles era para chegar até Canaã. O que acontece? Deus, ele preparou uma tenda, ele preparou um santuário, ele preparou um lugar para vir habitar no meio do povo, para caminhar com eles no deserto, para que eles chegassem a Canaã. Jesus a mesma coisa. A gente precisa compreender, e a gente precisa entender, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é como se Deus dissesse o seguinte: eu quero habitar com esse povo que está nesse deserto. Eles estão indo a caminho do céu, mas o deserto é muito grande. A dificuldade que eles vão enfrentar sobre a face da terra, ela é muito grande. Serão enfermidades, serão problemas financeiros, serão situações dentro de casa, serão várias lutas. Então Deus, ele disse: eu vou me tornar carne, eu vou me tornar ser humano, eu vou ter um corpo e eu quero andar junto com eles. Assim como eu fiz no Antigo Testamento, eu vim para habitar no meio do povo de Israel que estava no deserto, para que eles caminhassem até Canaã. Eu vou habitar também no Novo Testamento. Eu vou habitar com o homem, para caminhar com eles até que eles possam chegar no céu. Então Jesus, ele nasceu, como você vê aqui no restei João 1,14 de novo, né? Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, único que foi desse modelo, né? O único que nasceu através do Espírito Santo de uma mulher, unigênito, cheio de graça e de verdade. Mas daí nós conseguimos entender melhor essa passagem, quando diz que o Verbo se fez carne, quando você lê João capítulo 1, versículo 1. Então João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que nós acabamos então compreendendo e acabamos entendendo melhor essa passagem que Deus, o Verbo se fez carne? O que é o Verbo? Fala comigo. A palavra. O Verbo é o quê? E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. Eu não sei se você já leu Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas a Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E olha só o que diz agora, né? Próximo versículo: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E olha só onde é que está o verbo: e disse Deus. Aqui está o verbo é a palavra. Então só você entender, quem criou todas as coisas enquanto Deus falava era Jesus, porque o verbo, a palavra, se tornou carne. A palavra se tornou o que, pessoal? Carne. Então quem criou todas as coisas lá no princípio? Quem criou todas as coisas? Jesus. E a Bíblia diz agora que Jesus se torna carne, Jesus se torna homem.
Então eu acabo entendendo que quem criou todas as coisas foi o próprio Senhor Jesus. E depois ele acabou se tornando, então, como eu disse, carne. Então o que é o Natal? Vamos começar aqui já para passar a régua nessa parte para mim e para a próxima. Natal nada mais é do que, diga comigo, a materialização de Deus, Criador, se tornando criatura. Então, em outras palavras, é o Deus Criador se materializando homem. É isso. Então, aquele que criou, agora se torna criatura. E ele vem sobre a face da terra para isso. Aí eu lembro de uma coisa, e agora eu quero que você preste bem atenção. Teve um dia, um cidadão que falou um negócio que me chamou muito a atenção. E eu nunca mais me esqueci disso na minha vida. Que ele tinha um grande aquário na casa dele. E os peixinhos eram extremamente pequenininhos. Sabe aqueles peixinhos assim que você vê? Azulzinho, vermelhinho, rosinha. Aqueles peixinhos, coisa mais lindinha. E ele queria então se comunicar, vamos assim dizer, com o peixinho. Ele chegava para falar com os peixinhos assim. Quando ele abria a boca para falar com o peixinho, os peixinhos eles iam para dentro daquela rocha. E os peixinhos iam para dentro, enfim, daqueles lugares que tinha no aquário. E ele não conseguia então, como eu disse, se comunicar com os peixinhos, porque só a voz dele parecia um terremoto para os peixes. Outra coisa também, ele ia tentar colocar a mão para pegar os peixes, e ele não conseguia pegar os peixes, ele queria contato. Aí um dia ele pensou alto, ele falou assim, ó, só existe uma maneira de um dia eu conseguir me comunicar com os peixes, que eu tanto amo eles, mas eu não consigo pegar, eles se escondem. Eu vou falar, eles vão para um vão de uma pedra que tinha dentro do aquário, né? Eles vão para um vão da pedra, ou seja, eu não consigo me comunicar com eles. A única maneira para mim me comunicar com eles do tamanho que eu sou, é me tornar o quê? Me tornar um peixe. E agora eu queria te mostrar um negócio que eu não sei se você tem essa ciência, eu não sei se você estuda ciência, mas eu vou te mostrar agora um dado científico, e um dado comprovado pela ciência, que ele é extremamente assustador. Como assim, pastor? Para você entender a materialização do Criador, a materialização do Criador se tornando criatura. O que Deus ele abandonou para se tornar Jesus? Para você entender, e veio sobre a face da terra em forma de homem. Porque a Bíblia Sagrada diz em Filipenses, coloca Filipenses primeiro para mim, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada aqui, ó. Volta um pouquinho o versículo 6 para mim. Olha só, e que sendo em forma de Deus, está falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E agora o que eu vou te explicar o que é o Natal? Que é quando Jesus ele nasceu aqui na terra, era a materialização de Deus aqui na terra. Olha só, mas aniquilou-se a si mesmo, aniquilar-se, esvaziar, se autodestruir. Ou seja, Jesus, que era o verbo, no princípio já estava com Deus, ele precisou se autodestruir para quê? Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e agora atenção todo mundo, fazendo-se semelhante a quem, pessoal? Aos homens. E agora eu vou te mostrar então isso que eu estava explicando do aquário e do dono do aquário que queria se comunicar com os peixes, mas não conseguia. O tamanho dele não deixava ele se comunicar com os peixes. Só a voz dele parecia um terremoto para os peixes. A mão dele que ele ia tentar pegar um peixe para falar, podia esmagar um peixe. E eu queria te mostrar agora, eu não sei se você tem esse raciocínio. Aqui, se você for observar, mas essa bolinha pequenininha aqui é a Terra. Essa bolinha aqui pequenininha é a Terra. E eu só vou te mostrar esse globo gigante aqui. Isso aqui é Júpiter. Isso aqui é um dado científico. Então o que acontece? A Terra está aqui e aqui é Júpiter. Aqui está Urano, aqui está Vênus, aqui está Mercúrio e tudo mais. E a Terra é esse aqui, tá? Esse aqui é o planeta Terra. Esse planeta que nós vivemos. Isso aqui é dado comprovado. Agora você vai ver agora a Terra em relação ao Sol. Acompanhe agora a Terra. Isso aqui é a Terra, isso aqui o que é? Isso aqui é o Sol. Dá para ver o Sol, né? Tá dando para ver o Sol? Você achou ele grande perto da Terra ou não? Quem achou ele grande perto da terra? Agora põe uma estrela chamada Arcturus e a estrela chamada Pólux. Esse aqui é o tal do Arcturus, esse aqui é Pólux. Olha para mim aqui, ó. Esse aqui é o Sol. A terra nem aparece. Eu vou te mostrar de novo. Põe o primeiro slide para mim. A primeira. Esse aqui é a Terra e esse aqui é Júpiter. Esse aqui é a Terra, esse aqui é o que é? Júpiter, tá? Agora olha só o que agora aqui, ó, esse aqui é o Júpiter, tá? Ó, esse aqui é o Júpiter que eu te mostrei agora. Essa aqui o que é? E esse aqui é o que?
Sol. Agora eu vou te mostrar o Sol perto da estrela chamada Arcturus e Pólux. Esse aqui é o Sol. A Terra nem aparece. Só você entender mais ou menos o tamanho de Deus. Só você compreender mais ou menos o que eu estou querendo explicar, o que é o Natal. Que as pessoas pensam que é botar um gorro na cabeça, quer comer um panetone, ou tomar uma cachaça de noite, ou a pessoa sair com os amigos, e aí Natal, Feliz Natal, mano, nem sabe o que está falando. Natal é um Deus todo-poderoso que criou galáxias, que criou o céu, que criou a terra, se tornando homem e marcando a história em antes e depois de Cristo. Isso é Natal. Natal não tem nada a ver com o Papai Noel, essas coisas lá fora, comprar coisa, não tem nada a ver, irmão. Você tem que entender o tamanho de Deus. E aí você achou o tal do Arcturus e o Pólux, e você viu aqui também tem a Sirius, que é muito grande perto do Sol, e a Terra nem aparece, porque perto dessa estrela, a Terra é insignificante. Imagina eu e você. Nós somos mais insignificantes ainda. Só que Deus não criou só isso aqui. É apavorante o que eu vou falar agora. Existem outras tantas galáxias que têm estrelas maiores que essa. Eu estou falando só de algumas estrelas. E a Bíblia diz em Isaías que Deus conhece as estrelas pelos seus nomes. Deus pega todo o oceano da terra com a palma das mãos dele. A Bíblia diz que as nuvens é como se fossem os estrados dos pés de Deus. Ou seja, Deus Todo-Poderoso vem e se torna homem. Ele pensa, por mais que sejamos pequenos e insignificantes, Ele pensa em mim e você. E continua pensando. E hoje eu estou te mostrando um dado científico para você entender melhor o que é o Natal. Para você entender que para mim Natal, e a partir de hoje, bora marcar na tua história. O dia que nós formos comemorar dia 25, essa igreja vai estar mais cheia de Santa Ceia. Para todo mundo entender o que significa Natal. Todo mundo conseguir compreender. Então você vê que Jesus, ele se tornou homem. O Criador materializa-se pessoa. Agora Jesus vai ter olho, vai ter boca, vai ter nariz, vai ter algo, vamos assim dizer. Ele vai se tornar igual ao ser humano e vai morar nesse planetinha. Planetinha, o senhor está maluco? Não, planetinha. Nesse planetinha que nem aparece perto desse aqui, dessa estrela. Nem aparece. Só que daí tem um problema. Põe para mim João capítulo 1, versículo 10 agora. Qual que é o problema, pastor? Esse é o nosso problema agora. Então, a Bíblia diz que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então ele veio para o mundo e teve um problema. Quem lembra que eu estava falando agora há pouco do aquário? Lembra do aquário? Só que tem um problema do cara se ele se tornasse o peixe. Porque se ele se tornasse igual ao peixe, os peixes podiam não entender ele. Os peixes não podiam não compreender ele. E foi o que aconteceu. Jesus criou o mundo. Olha que coisa maluca. Ele criou o mundo e agora ele se torna uma criatura do mundo que ele criou. Ele se tornou uma criatura. Nasceu através do ventre da mulher. Claro que foi por concepção divina, espiritual, sobrenatural. Mas aí ele vem sobre a face da terra. E a Bíblia diz que o mundo não conheceu. O pessoal debocha. E aí diz mais agora, olha só o que diz: e veio para o que era seu, mas os seus não o quê? Não receberam. E ainda hoje é assim, irmão. Ainda hoje é assim. Se você vai observar, as pessoas fazem chacota do Natal, riem do Natal, deboche do Natal. E pelo contrário, as pessoas não conhecem. As pessoas não entendem o que é Natal. As pessoas não compreendem. E você acha que ele está preocupado? Ele não está preocupado. Porque isso aqui um dia vai ter fim. Essas pessoas que fazem, por exemplo, aquele deboche, tipo de Jesus no Netflix lá, por exemplo, aquilo. Jesus não está nem aí, vai chegar o dia deles também. Vai chegar o dia deles que eles são julgados, como eu e você vai ser julgado. Aquilo lá não é diferente do adultério. Aquilo lá não é diferente do homossexualismo, do lesbianismo. Aquilo lá não é diferente de você tomar uma cachaça, beber ou falar um palavrão. O que eles fizeram? Feriram a imagem do Natal. Para Deus é tudo pecado igual. O ser humano é falho. Deus não está preocupado. Como eu falei para você, ele se tornou homem, ele veio sobre a face da terra e as pessoas não receberam ele, porque elas não conseguiram compreender. Só que as pessoas ficavam de vez em quando apavoradas, porque ele caminhava sobre o quê? Sobre as águas.
Eles não entendiam como é que pode caminhar sobre as águas. Daqui a pouco o cego enxerga, daqui a pouco o surdo ouve, daqui a pouco você vê lá uma pessoa com uma doença de tantos anos, a pessoa ficar curada, e as pessoas se assustavam, mas daqui a pouco Jesus estava chorando, mas daqui a pouco Jesus estava com raiva, mas daqui a pouco Jesus estava passando coisas que o homem passa. Quem lembra aquela passagem que Jesus senta no poço de Jacó e fica cansado? Quem viu? E ele diz assim, ó, vai lá e traga uma comida para mim. Ele estava com fome. Então Jesus, ele tinha a parte humana, mas ele tinha a parte divina. Quem lembra que Jesus suou sangue no Getsêmani? Lembra que ele suou sangue? Ele ia explodir, quase que ele explode o corpo natural. Se Jesus explode, pá, tinha acabado. Nós nunca seríamos salvos. Aí você está entendendo o que eu estou pregando? Você está conseguindo compreender um pouquinho o Natal? Quem está conseguindo entender um pouquinho o Natal? Levanta a mão para esse texto aqui e diz assim, ó, isso é o Natal. Isso aqui o que é, pessoal? É a concepção, é o nascimento, é o Criador se tornando homem. Isso é Natal. O resto, irmão, não tem nada a ver. Uma pessoa me perguntou também, pastor, mas não diz na Bíblia Sagrada que é dia 25. Eu falei, não me interessa. Se é dia 25, dia 26, dia 27, se é em abril, se é março, se é agosto. Hoje se comemora. E nós estamos comemorando hoje, que é um feriado não só nacional, mas é mundial. E nós estamos comemorando uma coisa que eu tenho certeza. Sim, ele se tornou homem. Sim, o Criador se tornou homem para caminhar junto com a gente aqui na terra. Lembra João 1,14? Volta João 1,14 aí, para você não esquecer mais o que é o Natal. O verbo se fez carne e habitou entre nós, se tornou homem e caminhou no nosso meio. Aí esse que criou Arcturus, Pólux, que foi na verdade dado pelo homem esse nome, né? Sírius, essas estrelas que são mega estrelas, e dentro dessas mega estrelas depois você vai ter galáxias. É por isso que esse pessoal estava comentando hoje, é por isso que esse pessoal da Marvel, esse pessoal do cinema, eles fazem, mas essas coisas de galáxias, eles se apoiam nisso, eles têm essa imaginação, que em outras galáxias, ou em outros planetas, que são muito maiores que o planeta Terra, tem vida, que existe vida lá. Pastor, tem, aí já não posso explicar. A minha natureza é muito pequena para explicar isso, só sei que a gente mora num planeta muito pequeno, perto desses outros. Nosso planeta é extremamente pequeno, extremamente. Mas eu sei de uma coisa, que teve um dia que ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito, que foi criado só ele, desse jeito. E ele diz assim, ó, cheio de graça e de verdade. Aí agora eu vou começar a ir para o outro lado. Qual outro lado? Fala bem alto comigo, por quê que ele fez isso? De novo, vamos lá? Então o que acontece? Ele fez ou não fez? Fez, se tornou homem. Mas por que ele fez isso? Por que ele foi fazer isso? A primeira coisa que eu vou te mostrar o porquê que ele fez isso está em Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Atenção todo mundo, por que Deus se fez isso? Por que o verbo se fez carne? Por que a palavra se tornou homem? Primeiro de tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós se tornou homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, a primeira coisa que eu queria te explicar é exatamente isso. Ele se tornou homem para sentir o que você sente e para ser tentado como você é tentado. Fala assim comigo devagarinho assim, ó, para experimentar o que o homem sentiu depois da queda. Que queda, pastor? Depois da queda de Adão e Eva. Lembra da queda de Adão e Eva? Ele disse, eu quero experimentar isso. Quero ver o que eles sentem. Eu sou Deus, não consigo sentir daqui. Eu quero experimentar na pele. Eu quero sentir o que eles sentiram. Eu até coloquei aqui no meu estudo, puxei umas flechinhas, coloquei assim, ó, Jesus se sentiu cansado, Jesus, ele sentiu dor, ele sentiu, sofrimento, ele suou sangue, ele sentiu sangue escorrendo pela pele dele, ele tomou chicotada, ele apanhou, ele quis, na verdade, sentir. E a Bíblia diz que ele quis também o quê? Ser tentado. Como assim ser tentado? Para sentir isso, né? Sentir o que é cobiça, sentir o que é rebeldia, sentir o que é vontade de ter relação sexual ilícita, sentir vontade de beber, sentir vontade de matar. Ele quis, ser tentado, porque nós somos tentados. Então a primeira coisa que ele veio sobre a face da terra, ele nasceu, foi para isso,
Mas pastor, por que não estou entendendo ainda? Próximo versículo, olha o que diz agora. Então cheguemos, você pode chegar diante de Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu irmão, ele sentiu o que você sente. Ele foi tentado como você foi tentado. Você pode se aproximar dele, que ele vai te ajudar. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe a tentação que você tem. Então nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Não! Nós temos um sumo sacerdote, sumo sacerdote é aquele que entra diante de Deus. Nós temos um sumo sacerdote que ele vai ter misericórdia por mim e por você. Ele sabe o que a gente passa. Então a primeira coisa é essa: ele veio para sentir as nossas dores e as nossas tentações. Que mais agora? Segundo, para levar os nossos pecados. Ele veio para levar os nossos. Romanos capítulo 5, versículo agora o 12. Escuta só, pastor, isso aí eu já entendi o que é. Não, você não entendeu, você vai entender agora. Romanos 5, 12 diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora você vai entender bem no versículo 15, tudo isso aqui que eu estou explicando. Próximo, 15, põe para mim na tela. Olha só o que diz agora aqui. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Agora você lê devagar comigo. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, quem é que ele é? Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, atenção todo mundo, Deus pode ser crucificado numa cruz? Deus pode ser crucificado numa cruz? Não, mas um homem. Isso. Então por que ele veio sobre a face da terra? Porque foi um homem que errou, foi Adão. Então quem tinha que vir pagar os nossos pecados, ou sofrer os nossos pecados, ou levar os nossos pecados, tinha que ser o quê? Um homem. Por isso que não adiantou aquele sacrifício que o pessoal fazia no Antigo Testamento, e matava bicho, e matava o cordeiro, e toda vez, uma vez por ano tinha que ir até Jerusalém, e tinha que levar uma pombinha, e tinha que levar um cabrito, e tinha que levar. Mas por que eles levavam esses bichos, pastor? Para purificar eles dos pecados que eles cometiam. Por isso que você vê quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram colocar folha de figueira, Deus não aceitou. Deus foi lá e fez o quê? Matou um animal inocente, e foi lá e vestiu Adão e Eva, e jogou eles para fora do jardim do Éden. Ou seja, alguém morreu, mas não tinha sido o quê? Não tinha sido o quê? Um homem. Não tinha sido um homem. Então Deus, ele disse: não, alguém precisa tomar o pecado desses homens. Quem? Um homem. Então eu vou descer e eu vou me tornar homem. Isso é Natal. Isso é Natal. Não botar um gorro na cabeça. Merry Christmas. Isso é coisa lá fora, não da Bíblia. Pastor, é pecado? Não, não é pecado, mas não tem uma coerência bíblica, né? Até porque como é que você vai dar Feliz Natal, né? Feliz Natal, eu adoro Feliz Natal assim meio desengonçado. Alguém me diz Feliz Natal, eu não quero ser mal, né? E eu digo assim, Feliz Natal, mas Feliz Natal é Feliz Aniversário. Hoje, quantos Feliz Aniversário você já deu hoje? Quantos você já deu, Júlio? Feliz aniversário, Feliz Aniversário, Feliz Aniversário. Você está de aniversário? Não, hoje é comemorado exatamente isso, Deus se tornando o homem para levar o pecado do ser humano. Porque se um homem pecou e trouxe a morte, um homem veio e tomou os nossos pecados e nos trouxe a vida e a vida eterna. Diga aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Então se você for entender que isso aqui é Natal, agora a terceira coisa, para levar os nossos pecados, a gente tem que entender um negócio, que alguém tem que pagar. Quem algum dia já passou em alta velocidade uma lombada eletrônica, ou já passou, estacionou no lugar errado? Quem já fez isso? Já fez isso? O que chega na tua casa depois de alguns dias? Uma multa, exatamente. Olha só o que diz em Hebreus 2, versículo agora o 2. Hebreus 2, 2. Estou quase acabando, tá? Pastor, essa pregação está melhor que panetone hoje. Quem está entendendo que é Natal de verdade? Eu garanto para você que vai ter umas quantas pessoas que vão sair da igreja e dizer assim: caramba, até hoje eu não comemorei Natal. Já fazem 20 anos que eu vivo, eu nunca tinha comemorado Natal. Eu nunca comemorei isso aí que o senhor está pregando, eu nunca comemorei.
Eu pensei que era o Papai Noel e tal, descer pro chaminé, botar uma árvore dentro de casa, falar pro feliz aniversário para todo mundo, feliz aniversário, eu comprei um presente para ti, olha aqui o Hulk, eu comprei uma LOL para ti. Você vê que não tem coerência bíblica? Não tem. É muito mais que isso. Pastor, mas é pecado dar presente? Estou falando que não sou contra você comer, tanto é que vai ter aqui comida. Esses dias eu gravei o programa lá com a Keliana. Alguém chegou a assistir ontem o programa que eu fiz com a Keliana, né? O MS Urgente. Ela perguntou para mim assim: Pastor Michael, agora me explique, o que significa essa mesa de Natal? Eu falei assim: comida. Não existe a uva do poder, o panetone da glória. Comida. Ela disse: é comida, é comida. Mas e a mesa, o que significa? A mesa, para colocar comida em cima. Não tem muito, entendeu, irmão? Agora, o que você tem que entender, o que é Natal? É isso aqui que eu estou pregando. Isso aqui é de verdade. É Deus se tornando homem. É Deus marcando história na terra. Antes de Cristo e depois de Cristo, nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais foi a mesma coisa. Nunca. O Criador se tornando criatura, Ele entrando no lugar que Ele criou como se fosse algo criado. Isso é Natal. E como eu disse para você, voltando, então primeiro, Ele veio para sentir o que eu sinto, dor e ser tentado. Segundo, Ele veio para tomar os meus pecados. Mas para tomar os meus pecados, olha só o que diz aqui em Hebreus 2:2, que você falou quando você passa uma lombada eletrônica. Olha o que acontece. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, agora atenção todo mundo, e toda transgressão, desobediência, recebeu a justa retribuição. Sublinhe isso para mim. Recebeu a justa, o que diz aí, pessoal? Exatamente. Jesus, Ele veio não só para sentir o que eu sinto, não só para levar os meus pecados, mas todo o pecado, toda transgressão, existe uma justa retribuição. Ele tinha que sofrer. Ele tinha que ir até a cruz. Ele precisava ser cuspido. Sabe aquele cara que bateu nas costas dele? Pá! Foi ele que criou. Sabe esse pessoal da Netflix aí que fez essa palhaçada aí com o Natal, né? Deus criou eles. Sério? Estou brincando. Aquele cara que veio escarrou na cara de Jesus, cuspiu na cara dele, enfiou um tapa na cara, pá, de Jesus, pegou um pedaço de cana e bateu na cabeça. Quem criou esse cara? O próprio. E agora Jesus está tomando a justa retribuição pelo pecado. Ele está tomando chicotada, apanhando a própria criatura. Mas diga bem alto comigo: sem pecado. Sem pecado. Ele está cometendo, passando por tudo isso sem pecado algum, sem cometer nenhum delito. Diga aleluia. Você está conseguindo entender? Diga de novo comigo: isso é Natal? Isso é Natal. É Jesus apanhando a própria criatura. Você sabe para mim que eu vejo, esse é o meu modo de ver a crucificação. Jesus, a gente tem que agradecer de uma coisa: não pela cruz, agora fala comigo, por não ter descido da cruz. Por Jesus não ter o quê? Irmãos, Ele podia ter descido ou não podia? Ele caminhou sobre as águas, irmão. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus multiplicou pães e multiplicou peixes, milagrosamente. O Senhor Jesus, só para você ter ideia, Ele tocou no cego e disse assim: pode enxergar. Ele tocou numa pessoa que estava paralítica há 38 anos, assim, levanta a tua cama e anda, e saiu caminhando. Jesus, Ele podia ter descido da cruz e ter dito assim: chega! Pronto, acabou, todo mundo caía. Quem viu aquela passagem quando o pessoal foi prender Jesus no Getsemane? Eles chegaram para prender Jesus e aí eles gritaram assim: e aí Judas, qual que é? Aí daqui a pouco chegaram e disseram bem assim: e aí, quem que é Jesus? E Jesus disse assim: sou eu. Quando Ele falou sou eu, o que aconteceu com todos os soldados? Todos caíram. Ele só falou sou eu. Todos, a Bíblia diz que todos os soldados caíram quando Jesus disse sou eu. Ele só falou bem devagar: sou eu. Na hora que Ele falou sou eu, todo mundo caiu, despencou. Diga aleluia. Jesus, Ele podia ter tomado uma posição violenta, mas Ele não tomou. Ele continuou preso na cruz. O Criador dos céus e da terra, que no princípio já estava com Deus, e que criou, toda vez que Deus ia dizendo haja luz, Jesus começava a realizar.
Pastor, é muito para minha cabeça, mas é o que está na Bíblia, eu creio. Quem crê na Bíblia Sagrada? Então Jesus, além de tudo isso, ele veio para quê? Para tomar então a retribuição do pecado. Ele veio para sofrer. E aí eu quero que você entenda isso. A lista de maldições na Bíblia Sagrada, ela é muito grande. Nós poderíamos sofrer demais. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, versículo 15, diz assim a Bíblia Sagrada: será porém que se você não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer, fala comigo, todos os seus mandamentos. Isso. Então a gente tinha que praticar todos os mandamentos, a gente tinha que fazer tudo correto, tudo certo. E a gente consegue fazer? Não? Então olha só. E os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu vos ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Eu vou ler algumas maldições para você. Eu não sei se você identifica isso. Eu vou ler para você, por exemplo, agora, deixa eu abrir na minha Bíblia Sagrada aqui, Deuteronômio 28. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar só alguns. Uma das maldições que você não obedecer toda a Bíblia Sagrada pode acontecer é esse aqui. Põe no versículo para mim agora, o versículo, deixa eu ver, o 30. Põe para mim 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Adultério. Isso é uma maldição da lei. Isso já aconteceu contigo. O diabo ele pode escolher na Bíblia Sagrada aqui o que ele pode colocar no ser humano. Se já aconteceu adultério, você tem que entender que é uma maldição que está na lei. O diabo não pode fazer nada sobre a face da terra que não esteja na Bíblia. E adultério está na Bíblia. Se você não obedecer todos os mandamentos, isso aqui pode te acontecer. Você quer ver outro exemplo agora? Olha só, por exemplo, o versículo 61. Põe para mim na tela, 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que seja destruído. Você sabia que cada ano que passa vai aumentando o número de doenças, sim ou não? O diabo pode colocar uma doença na pessoa que não tem nome. A última que eu ouvi falar um tempo atrás, uma doença gravíssima, foi a tal do ebola. Quem é que lembra que tem uma epidemia de ebola? Nos últimos tempos, agora a mais famosa é câncer. Então a Bíblia diz que o diabo pode colocar isso em qualquer ser humano. E até inventar uma doença nova, porque está na Bíblia. Isso aqui é o castigo pelo pecado. Se você não obedecer todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, tudo isso aqui que eu vou falar agora pode vir sobre você. Aí tem umas coisas que são um pouco mais leves, podemos assim dizer. Por exemplo, o versículo 27. Olha o 27 que diz: e o Senhor te ferirá com úlceras do Egito. Esse úlcera aqui tem uma tradução que fala câncer. Câncer do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, que não possas curar-te. Mas tem mais, além de sarna, coceira, olha só o que diz agora no versículo 28, olha só: e o Senhor te ferirá com loucura. Quem conhece uma pessoa que é fora da casinha? Totalmente, a pessoa tem que tomar remédio e tudo. É uma maldição da lei, está na Bíblia. É uma coisa que está na Bíblia. Isso aí tudo, quando a pessoa diz, não, esse cara é louco, está na Bíblia. Então se você não obedecer todos os mandamentos, pode vir a loucura, como a cegueira. Cegueira é maldição da lei. Problemas de coração, pasmo de coração, dá um piripaque, dá um trancada no coração, pasmo de coração. Problema cardíaco está na Bíblia, é maldição da lei. Tem mais ainda, pode botar o próximo versículo: e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa a escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias. Quem algum dia já aconteceu um roubo com você? Já aconteceu roubo? É isso também, maldição da lei. Isso é uma coisa que tudo que o diabo pode colocar. Pastor, caramba, não estou entendendo. Então você vai entender agora. Jesus, ele veio para tomar isso aqui no nosso lugar. Por isso que eu não aceito mais roubo, não aceito mais enfermidade, não aceito adultério, porque adultério é uma coisa que está na Bíblia, mas é uma maldição da lei. Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para isso. Gálatas 3,13, olha o que diz em Gálatas 3,13, vamos finalizando agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que eu li até agora para você. Quem viu a maldição da lei? A maldição é um livro de multa. A maldição é um livro de penalidade. Então Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por quê? Porque está escrito, maldito, sublinha para mim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele veio para tomar os pecados, mas ele teve que apanhar, ele teve que sofrer, sem cometer nenhum pecado. Ele teve que aguentar a própria criatura que ele criou batendo nele, para salvar a gente do quê? Do castigo do pecado. Diga obrigado, Jesus. Isso é Natal, isso aqui é Natal, isso aqui é Natal.
E agora, para finalizar tudo, para acabar, para você entender que agora eu vou te falar a quarta coisa, o porquê que ele veio. Se ele veio para sentir as minhas dores e as minhas tentações, ele veio para tomar o meu pecado, e também ele veio para tomar a condenação do meu pecado, que eu expliquei agora. Mas Jesus, ele também veio para a quarta coisa, e a última, que é a mais importante. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 11, e aqui eu vou acabando. Lucas 2, do versículo 8 ao 11, olha o que diz. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam as ovelhas, no caso, né? Durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Agora olha o que diz. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou um resplendor, e tiveram grande respeito na hora que veio o anjo. E agora vem o que está escrito. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Primeira vez que foi profetizado a palavra evangelho. Primeira vez que foi feito a palavra evangelho. E ele diz assim, eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E agora vem, vamos lá. Pois na cidade de Davi, sublinha para mim agora, vos nasceu hoje, o que nasceu? O Salvador, que é o Cristo do Senhor. Jesus, ele veio para salvar a gente. Jesus veio salvar a mim e veio para salvar você. Ele veio salvar você de você mesmo. Você não tem condição de se salvar. Você diante do sistema solar, diante das galáxias, você diante do sistema dos planetas, você não é nada. Mas mesmo assim, eu e você, não sendo nada, vivendo os nossos probleminhas cotidianos, vivendo o nosso dia a dia, vivendo a nossa situaçãozinha pequenininha. Eu vou te mostrar de novo aqui, só você nunca mais esquecer disso aqui. Volta lá as imagens, só para vocês entenderem onde é que você habita. Olha onde é que você habita. Essa aqui é a Terra, essa aqui é a Terra, esse aqui é Júpiter. Esse aqui é a Terra, esse aqui é o quê? Júpiter. Agora vai para o próximo. Esse aqui é a Terra e esse aqui é Júpiter. Esse aqui é o Sol. Esse aqui é a Terra, esse aqui é Júpiter, que te mostrei na foto anterior, que é gigantesco, né? E esse aqui é a Terra e o Júpiter, esse aqui é o Sol. Agora põe a próxima. Esse aqui é o Sol e esse aqui é o tal do Arcturus e esse aqui é o Pólux. Se esse aqui é o Sol, volta na anterior. Se esse aqui é o Sol e esse aqui é a Terra, volta para esse novo. Onde é que está a Terra aqui? É insignificante. A Terra é insignificante diante do tamanho de Deus. Mas mesmo assim, Ele teve todo o cuidado para vir sobre a face da Terra para salvar você. Eu não sei o porquê que Deus gosta tanto desse planeta pequeno. Eu não sei porque Ele gosta tanto, mas Ele gosta daqui. Tem outros planetas gigantescos, mas Ele foi encarnar justamente aqui. Ele veio se tornar homem justamente aqui. O que me chama a atenção, quando eu começo a meditar nisso aqui, eu começo a ler a Bíblia Sagrada. Eu não sei como é que alguém pode dizer assim, pastor, fizeram uma macumba para mim. Quando eu olho para isso aqui, eu chego a dar risada, irmão. Não tem macumba, não tem demônio, não tem, pastor, meu caroço é do tamanho de uma azeitona. Hoje teve mais uma senhora aqui na igreja que falou, pastor, estava com um caroço do tamanho de uma azeitona e desapareceu. Fui no doutor de novo, sumiu. Por que está acontecendo tanto milagre aqui? Porque eu creio num Deus grande. Um dia alguém me chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor tem mania de grandeza. Aí eu olho para isso aqui, então eu disse, sou parecido com meu pai. Não adianta, irmão, a gente tem que pensar grande, irmão. A gente tem que começar a pensar em coisas maiores. Hoje de manhã eu acordei de manhã já pensando, em 2020 isso aqui vai atupetar de gente, a gente vai ter que pegar um salão gigantesco. Eu vou fazer esse povo entender quem é Deus, o tamanho de Deus, o que Ele pode fazer, o quanto amor Ele tem por você. Só que ainda continua a mesma história se repete. Lucas capítulo 2, versículo 6. Põe, a mesma história se repete. Qual, pastor? Lucas 2, 6. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, a Maria. Olha só, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o nos panos, e deitou-o numa manjedoura. Sublinha, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isso aqui se repete. Eu estou pregando isso aqui e tem gente que não dá espaço ainda para o Criador. Ainda tem gente que não dá espaço. Podia estar aqui no culto da noite escutando essa pregação, mas não, pessoal. Jesus não tem espaço. O Panetone tem. O Papai Noel tem.
O nosso trabalho lá fora tem, mas Jesus não tem espaço. Jesus, o Criador encarnado aqui na terra, que ia caminhar sobre as águas, ia curar o enfermo, ele teve que nascer, sabe aonde, pessoal? Lá onde tinha cheiro de cocô de cavalo, xixi de vaca. Foi lá que ele foi nascer. Mas será que você acha que ele se importou? Não, ele não se importou com nada disso, porque ele veio para salvar. A gente é pecador mesmo, ele veio para salvar. Só que isso aqui vai ter um fim. Pastor, isso aqui vai ter um fim? Vai. Como eu falei, o pessoal do Netflix que se converta, o pessoal que fez o filme aquele, que se converta, porque vai ter um fim. Porque olha bem para minha cara aqui, ó. Você vai se encontrar com o Criador. Um dia, hoje ou amanhã, tem gente que pode ser essa noite. Você vai se encontrar com o Criador. E o que você vai explicar para Ele? Que você não aceitou Ele aqui na terra? Ele veio, mas nós não aceitamos. Você tem que vigiar. Se eu fosse você, a partir de hoje, eu olharia muito diferente para Jesus. Porque eu digo de novo para você, e não vou esquecer nunca mais o que eu vou falar. Ele é muito grande, ele se tornou muito pequeno, ele fez o que tinha que fazer, como é que eu usar a palavra correta? Ele se submeteu. Concorda comigo com essa palavra que eu usei agora? Ele se submeteu a tudo isso, se sujeitou a tudo isso. E alguém ainda não vai aceitar, vai fazer piadinha que Jesus é gay. Ele não está dando importância para isso agora, só porque eles fizeram isso. Não, Jesus não está dando importância a isso. Só que Ele quer que eles se convertam enquanto há tempo, porque eles vão se encontrar com o Criador. E se você vê o tamanho dessas galáxias, desses lugares, tem bastante lugar para o inferno existir. Tem ou não tem bastante lugar para o inferno existir? Tem. E de repente você pensa que não existe inferno. Eu vou te dar um toque. A Bíblia diz que Deus não poupou os anjos. Deus não poupou quem? Os anjos. Você sabia que Satanás não pode mais se converter? Tem os demônios. Uma vez uma pessoa me perguntou isso: pastor, e se o diabo se arrepender? Não tem mais tempo de arrependimento, porque vai ter um dia que a pessoa vai ser lançada no inferno e ela vai querer o quê? Se arrepender. Ela pode? Não, até poder ela pode, mas ela não vai conseguir alcançar arrependimento. Assim aconteceu com o diabo e os demônios. Eles tiveram um tempo de arrependimento, eles não se arrependeram. Então hoje eles estão, vamos dizer assim, condenados para sempre a serem inimigos de Deus. Eles são inimigos para sempre. Então hoje eu entendo o tamanho de Deus. Hoje eu entendo o tamanho de Deus e eu entendo o que significa o Natal. Diga de novo comigo: a materialização do Criador. Diga: o Criador se tornando criatura para salvar a criatura. Cutuca o teu irmão que está do teu lado e diz assim: os que querem, né? Aplauda bem forte ao Senhor. Feliz Natal. Amém. Se coloque em pé. Agora você pode dizer Feliz Natal para o teu irmão que está do seu lado. Caramba, Feliz Natal, pastor. Fiquei até assustado, acho que nem vou dormir de noite. Eu só preguei para você a Bíblia Sagrada. Eu preguei o que está na onde? Na palavra bíblica. Totalmente bíblico, não inventei nada aqui. Pastor, eu já acho tão complexo, pastor Michael. Eu já acho tão complexo a minha vida. O senhor foi falar do sistema solar. O senhor foi falar do sistema das galáxias. O senhor foi achar esse planeta aí, Arcturus. O senhor foi achar esse planeta, pastor. Eu não achei nada, isso aí é provado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente. Comprovado, totalmente comprovado. Isso aqui não é uma coisa que eu estou inventando. Esse Pólocos, esse tal de Sirius, são coisas gigantescas. Então eu posso me encontrar um dia com o ET? Não sei, irmão. Eu prefiro acreditar em Jesus Cristo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele está agora nesse exato momento de braços abertos. Só quem está vivo faz assim comigo. Toma jeito, irmão. Toma jeito. Tá, a gente tomar jeito. Eu não sei mais quanto tempo você tem sobre a face da terra. A gente está brincando muito com as coisas celestiais. A gente está brincando muito com Bíblia. A gente está pensando que não vai ter consequência. A gente está pensando que não vai acontecer nada. Vai. A Bíblia diz que Deus pode até tardar um pouco, mas Ele não falha. Não falha. Agora a terra vai ser destruída, tá, pessoal?
Pela Bíblia Sagrada a terra vai ser destruída. Quando, pastor? Eu não posso prometer para você quando, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. Vai ter um novo céu. Vai ter uma nova terra. Pastor, eu não acredito em nada disso que o senhor falou. Não tem problema. Deus não vai deixar de ser Deus por sua causa. A Bíblia não vai mudar por sua causa. Pastor, eu achei engraçado até dei risada, achei legal. Hoje eu vou lá para casa jogar mais um videogame. Você vai se encontrar com o Criador. Você vai se encontrar. Isso é uma coisa que 2 mais 2 é 4. Quem já foi no velório de alguém? Já foi em velório de pessoas? Aquela pessoa lá morreu, tá? Aquela pessoa morreu. Você também vai morrer. Eu não, pô. Vai, todo mundo aqui vai. E quando você fechar os teus olhos aqui, você vai se encontrar com o Criador. Eu estou prometendo isso para você, porque está na Bíblia, eu creio. Você vai se encontrar com o Criador. Uns mais agora, outros depois. Teve um pastor amigo meu que deu um acidente de carro. Foi domingo passado. Foi domingo retrasado. Foi sábado agora passado, né? Sábado passado agora ele deu um acidente de carro. Um pastor amigo meu já está com o Criador. Deu um acidente, ele está lá. Novo, 50, né? 51 anos. Deu um acidente de carro, morreu. Ficou a família dele, ficou a esposa dele, a filha e o filho. Mas ele está com o Criador. Se ele está de bem com o Criador, eu não sei, não posso botar a mão no fogo. Mas ele era pastor, mas tem pastor que faz coisa errada. Então eu não posso colocar a mão no fogo por ele, mas ele vai se encontrar, ele vai ter que dar conta de tudo que ele fez. E eu vou também dar, você também vai ter que dar. E ele não vai brincar, irmão. Eu conheço Deus, ele não vai brincar. Ele não vai brincar. Você quer ver que ele não vai brincar? Quem quer ter total certeza que ele não vai brincar com a gente? Ele entregou o filho dele, irmão. Você escutou o que eu falei agora? Ele entregou o quê? Ele não vai brincar com a gente. Irmão, ele não teve piedade. Ele viu Jesus sangrando, ele viu Jesus sendo cuspido, ele viu, sabe, ele mesmo se sujeitando a tudo aquilo. Ele viu, não fez nada, irmão. Ele deixou para salvar a gente. Ele não vai ter, eu estou falando você, dia do juízo já fala, não vai ter dó nem piedade. Pastor, eu acho uma cachaça isso que você está pregando, não existe cabimento. Tudo bem, você não precisa acreditar, você vai se encontrar com o Criador. E eu te pergunto, e se for verdade? O que eu estou pregando? Que é bem provável que é, porque Jesus falou. E se for verdade o que eu estou anunciando? Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, todos se coloquem em pé. Pai, obrigado por esse Natal. Agora sim eu entendo o que é comemorar o nascimento do meu Salvador, o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio marcar a história. E quando ele chegou aqui na terra, ele já começou a notar que ia ser difícil. Porque já o nascimento dele não tinha lugar para ele. Já no nascimento já mostrou tudo. O ser humano não ia, o pecado do ser humano não ia aceitar ele. O ser humano não ia aceitar e ainda não aceita. Eu tenho certeza, Deus, que quando acabar o culto hoje, ainda tem gente que vai para casa dando risada. Mas eu sei que o Senhor não está preocupado com isso. Mas isso aqui um dia vai ter fim. O Senhor apenas ofereceu uma oportunidade única de amor. Só isso. O Senhor ofereceu uma oportunidade, é essa. Então, se eu fosse você, eu levantava as mãos aos céus agora e eu começava a dizer: Jesus, eu aceito essa oportunidade. Isso, o Senhor vai ter espaço no meu coração. O Senhor vai ter espaço a partir de hoje na minha vida. Essa semana eu vou estar de novo aqui na igreja, escutando a Bíblia, escutando a pregação. Eu não quero ficar de fora, porque vai ter um dia que o Senhor vai fazer uma prestação de conta. E no dia que essa prestação de conta for feita, uns com 60, outros com 70, outros com 80, eu tenho certeza que você conhece alguém que já morreu. Tenho certeza que você deve conhecer uma pessoa que, quem sabe, já não está mais no nosso meio. De repente teu pai, tua mãe, teu tio, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, não está mais aqui, está com o Criador. Se o Criador colocou a pessoa no inferno ou colocou no céu, não depende dele. Depende do que a pessoa fez aqui na terra. Se aceitou ou não aceitou Jesus. Levante as mãos aos céus agora e diga: eu aceito.
Diga obrigado, Jesus, pelo teu nascimento. Diga obrigado pelo Senhor ter concretizado essa missão. Isso. Se concentra agora no tamanho de Deus e no que Ele se tornou. Ele se aniquilou, Ele se esvaziou, Ele se autodestruiu a si mesmo para nos salvar. Aleluia, foi por amor. Aleluia. O nosso raciocínio lógico não consegue entender. O nosso raciocínio humano não consegue processar. Levante as mãos aos céus e diga: Jesus, ainda que eu não consiga interpretar e entender o tamanho da grandeza, eu creio. Isso. Fale para Jesus: eu creio nessa palavra, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu não vou ficar de fora. Eu quero viver para sempre com o Senhor. Eu quero viver para sempre com o meu Salvador. Jesus, valeu a pena, Jesus. Valeu a pena. Obrigado. Feliz Natal, feliz aniversário. Obrigado, Jesus. Sim, Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Deus conosco aqui na terra. Deus encarnado, Deus materializado. Mas para isso o Senhor precisou se aniquilar. Para finalizar, levante as mãos. Se humilhou, homem se tornou em meu lugar. Sua vida veio dar, se entregou, poder algum usou. Aleluia. Mais um olhar de terno amor, de terno amor, me salvou, me salvou. Aplauda o mais forte que você pode. Bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga obrigado, Senhor.